Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos mais um vídeo remaster. Lembrando que vídeo remaster é um vídeo refeito com mais qualidade do áudio, gráfico e assuntos não citados no vídeo anterior. Peugeot, Citroën e hoje Renault. Uma montadora francesa que, assim como as suas rivais, tem uma história incrível, com suas criações conhecidas por vários países pelo mundo. Antes de conhecermos a história por trás da marca do seu carro que você dirige dia a dia, deixe seu like. Por favor, me ajude. O like é de graça. Inscreva-se para receber os próximos histórias e compartilhe. Os vídeos anteriores estão disponíveis nas playlists com o nome de Marcas da França e Vídeos Remasters. Também vou deixar o link no card acima. Tudo tem início com o francês Louis Renault, que aos 21 anos construiu seu primeiro automóvel no quintal de casa de sua mãe, em 24 de dezembro de 1898. Seus amigos o desafiaram a subir a rua Le Pic, a mais íngreme de Paris, dirigindo o Vonturiette A, um carro construído por ele com base em um triciclo. Louis Renault conseguiu realizar a proeza graças à inovadora transmissão direta do veículo, conhecida hoje como caixa de câmbio, tecnologia implantada em todos os veículos, e recebeu ali mesmo no local suas primeiras 12 encomendas. E no dia 25 de fevereiro de 1899, os irmãos Renault, Louis, Marcel e Fernand, abriram sua fábrica na Avenida du Corse, em Boulogne-Billancourt, com o nome de Renault Freires. Nesse mesmo ano, no Salão do Automóvel de Paris, a nova empresa apresentava seus dois primeiros modelos de automóveis, o Type A e o Type B. Ambos tinham motores de 450 cc e só nesse ano foram produzidos 76 unidades. Em 1901, a montadora apresentou um modelo D e E, além de inaugurar uma nova fábrica na Bélgica. No ano seguinte, foi construído o primeiro motor Renault, que permitiu aos irmãos vencer com grande vantagem a corrida Paris-Viena, disputada entre a França e a Áustria. Com 16 cavalos de potência, esse motor atingiu uma velocidade média de 63 km por hora, número muito impressionante para a época. Sem falar que neste mesmo ano foi concedida a primeira patente para um motor turbinado. Os irmãos sabiam que a publicidade e holofotes que poderiam atrair com participações de seus veículos em competições automobilísticas e alcançaram rápido sucesso e reconhecimento nas primeiras corridas de cidade a cidade na França. Ambos competiram com modelos de sua fábrica. Porém, Marcel morreu aos 31 anos em um acidente de carro durante uma corrida entre Paris e Madrid, realizada em 1903. Apesar de Louis Renault não ter mais competido após esse trágico acontecimento com seu irmão, sua empresa continuou envolvida em competições automobilísticas, incluindo a vitória da Renault modelo AK 90 cavalos, ganhador do primeiro Grande Prêmio Grand Prix em 1906. Curiosidade rápida. Em 1905, os irmãos arriscaram-se em uma nova área, motores para a aeronáutica, e conseguiram sucesso batendo recorde de velocidade no ar. Em 1914, quando a guerra estourou, o Ministério da Guerra pediu à Renault que se mobilizasse e confiou a ela 31 contratos, ambulâncias, motores de aeronaves, granadas e etc. Os táxis da Renault foram usados para transportar 4.000 homens para o fronte, ficando marcado na história com o nome de Táxis de la Marne. Não posso deixar de falar do famoso tanque de guerra Renault FT-17. Em meio a uma economia arruinada e a forte concorrência americana, Louis Renault construiu uma nova fábrica e diversificou a produção, passando a fabricar ônibus, tratores e veículos comerciais. A Renault cresceu e estendeu sua atuação em 49 países ao redor do mundo. A montadora também foi pioneira no modo de produção de seus veículos, integrando já em 1919 a fabricação de todos os componentes, desde aço até os pneus. Nesta época, acirrava-se a concorrência entre a Renault e a Citroën, obrigando ambas a inovar ou ousar, produzindo veículos cada vez melhores e mais atraentes aos consumidores. Só em 1920 foi apresentado o modelo novo de automóvel, o Renault 10 CV, seguindo do 6 CV
Em 1922 e em 1924 surgiu o popular 40CV, primeiro automóvel a utilizar o famoso símbolo em forma de diamante que hoje integra o logotipo da marca francesa. O diamante apareceu com seus ângulos adapta-se às linhas dos capôs, em forma de diedro. O novo logotipo é apresentado pelo sedã top de linha 40CV Type NM. Foi redesenhado ao longo dos anos, mas o diamante impõe-se definitivamente a partir deste ano. No mesmo ano ainda, Louis Renault lança DIAC, e difusão industrial automotiva por crédito. E isso torna o crédito ao consumidor possível, embora pareça para muitos franceses uma distante moda americana. Em 1919, Le Seguy era um terreno baldio não utilizado. Louis Renault comprou a ilha lote por lote. Até então a empresa possuía fábricas ao longo do Sena, em uma área de Boulogne-Billancourt, conhecida como Trapézio, bem como na margem sul do rio em Meudon. 4 anos após a primeira compra de um terreno, a empresa iniciou as grandes obras de construção de sua fábrica na Ilha Seguy, mas a produção de veículos na primeira fábrica do fabricante de automóveis na ilha só começaria em 1930. A fábrica então construiu automóveis de passageiros, veículos pesados de mercadorias, ônibus e até equipamentos para ferrovias. Depois faço um vídeo curto falando mais sobre a fábrica. Durante a Segunda Guerra Mundial, as fábricas de Louis Renault trabalharam para a Alemanha nazista, produzindo caminhões. Em virtude disto, ele foi preso durante a libertação da França em 1944 e morreu na prisão antes de preparar sua defesa. Seus ativos industriais foram confiscados pelo governo do general Charles de Gaulle e as fábricas se tornaram uma empresa pública, conhecida em francês por Régie Nationale des Usines Renault, traduzido para o português, Conselho Nacional das Fábricas Renault. Muito triste como ocorreu a morte de Marcel e Louis Renault, homens geniais que contribuíram muito para a indústria dos veículos. Aqui vai meu obrigado, senhores. Não só para os irmãos Renault, como também André Citroën e Armand Peugeot tiveram o privilégio de viver em uma época de respeito, inovações e que as pessoas eram muito mais livres para poder criar diversas tecnologias, muitas destas sendo até proibidas de serem faladas. Nos anos 50 até 64, a Renault continua seu desenvolvimento e afirma seu papel como a empresa francesa líder. Neste contexto, a Renault tenta conquistar o mercado americano, mas sofre um fracasso. No entanto, a internacionalização continua em Espanha, Portugal e América Latina. Do lado do produto, a Renault inovou e obteve sucesso com o Dauphine, depois Renault 4 e o Renault 8. Após várias aquisições, a Renault também se estabeleceu como o segundo maior fabricante de veículos pesados de mercadorias. O top de linha Renault 16, lançado em 65, que revolucionou os valores tradicionais com sua porta traseira e modularidade, e que viria a ser o primeiro Renault a ganhar o título de carro do ano. A Renault 5, um automóvel de tamanho pequeno e popular, lançado em 72, que se transformaria em um dos maiores sucessos da empresa, muito em virtude de sua economia no período da crise do petróleo que o mundo viveu. Em 1982, a Renault se tornou a segunda montadora europeia atrás apenas da Volkswagen a produzir automóveis nos Estados Unidos. A Alliance, versão americana do Renault 9, foi o primeiro carro produzido em solo americano. Outros sucessos foram lançados na década de 1980, como o extraordinário R9 em 81, o Renault 25, automóvel de alto luxo, em 84, e o Super 5. Vou deixar para falar sobre a Alpine, que é a divisão esportiva automobilística da Renault, digamos assim, em um próximo vídeo, porque é uma história grande e digna de um vídeo só para ela. A marca se destacou nas competições esportivas e estreou na Fórmula 1,
mas a empresa teve que lidar com grandes déficits e em seguida embarcou em uma política drástica de redução de custos e reorientou seus negócios. A Renault volta a ser lucrativa em 87. Já nos anos 90, a Renault cogitou uma fusão com a Volvo, mas o projeto foi abandonado em 93. Grande virada. A privatização da empresa em julho de 1996, mais livre. A Renault entrou no capital da Nissan em 99. Voltando para 1991, a montadora decidiu terminar com a designação dos modelos de carros por números, uma tradição desde sua fundação. Sua capacidade de inovação foi ressaltada, principalmente com o lançamento de seu sucesso como o compacto Clio. O versátil Twingo ou Twingo, tenho uma certa dificuldade para ler o nome desse carro, pessoal, peço desculpas. O luxuoso Laguna, o popular Megane, a funcional Scenic e o ousado Kangoo. No dia 2 de janeiro de 2001, a Renault vendeu a sua subdivisão de veículos industriais, conhecida como Renault Veículos Indústrias, criada em 1978 para a sueca Volvo, que rebatizou de Renault Trucks em 2002. Sucessos na Fórmula 1 reforçam a notoriedade da marca Renault. A aliança Renault e Nissan está se consolidando e as sinergias estão em constante desenvolvimento. Com as aquisições da Samsung Motors e Dacia, a Renault acelera sua internacionalização. O lançamento do Logan está no centro da estratégia de conquista dos mercados emergentes. Carlos Ghosn, já como presidente da Nissan, sucedeu a Louis Schweitzer à frente da Renault. Ele implementou o Plano Renault Committed de 2009, que deve posicionar o grupo como o fabricante europeu mais rentável. Em 2008, a Renault continuou a sua ofensiva de produto com o lançamento do novo Megane e multiplicou as iniciativas a favor dos veículos elétricos. Parceria com a Better Place e a EDF, a apresentação de um protótipo de pilha de combustível Scenic e do Concept Car ZE Concept em 1911. Foram lançados os primeiros veículos elétricos acessíveis a todos, Kangoo ZE e o Fluence ZE, seguidos de Twizy e Zoe. Em 2008, a Renault fez 9 lançamentos mundiais. Apesar da grave crise financeira que o mundo atravessou em 2010, a montadora bateu recorde histórico de vendas com 2,6 milhões de unidades comercializadas. Somente na Europa foram vendidos mais de 1,6 milhões de veículos. O famoso modelo utilitário esportivo compacto Duster, que se tornou o carro mais vendido da montadora no mundo, o Duster é produzido na fábrica de Pitești, Romênia, desde 2010, sob a marca Dacia, para comercialização na Europa, Turquia e Maghreb, onde também é fabricado sob a marca Renault desde julho de 2010. A Renault competiu com a equipe de Fórmula 1 entre 1977 e estreou em 14 de julho durante o GP da Inglaterra em Silverstone, com o Renault RS 01. O primeiro carro da modalidade a usar um motor turbo comprimido. Em 1985, período em que conquistou 15 vitórias, e novamente a partir do ano 2002, quando Jarno Trulli e Jason Button marcaram 23 pontos, sendo bicampeão do Mundial de Construtores de 2005 e 2006 e fazendo do piloto espanhol Fernando Alonso o bicampeão mundial de pilotos. No fim de 2009, a Renault vendeu a parte majoritária de sua equipe para o grupo de investimentos de Luxemburgo. No período em que não competiu com a marca própria, década de 90, forneceu motores a outras equipes como a Benetton e a Williams. Os números da Renault na Fórmula 1 impressionam. 284 corridas disputadas em 35 vitórias, 51 pole positions, 29 voltas mais rápidas, 2 vezes campeão de construtores e 2 vezes campeão de pilotos. Para a Renault, a Fórmula 1 funciona como um grande laboratório, onde novas tecnologias são desenvolvidas e experimentadas até serem transferidas aos veículos da marca. Em 2013, o lançamento do Renault Captur, um crossover compacto com design arrojado e grande desempenho. Em todas as versões, o modelo tem pintura em 2 tons, sendo o teto de cor diferente. Esse modelo reforça a posição da marca no segmento de crossovers compactos, oferecendo assim uma opção mais sofisticada para alcançar os concorrentes mais modernos do mercado. Em 2015, apresentado ao público europeu
no Salão de Genebra o Renault Alaskan e a primeira picape da marca. Ainda em 2015 o lançamento do Renault Talisman, que meus amigos, que carro lindo! O nome dele foi muito bem pensado. Muitos carros da Renault têm nomes bem imponentes e elegantes, na minha opinião, como Logan, Megane, Safrane. Voltando para o assunto. O novo sedã de luxo para substituir o modelo Laguna, a dianteira é um pouco mais agressiva e a carroceria possui linhas fluidas, terminando com a traseira de lanternas longas e que se estreitam ao centro. O modelo ainda conta com a versão perua. Sem falar do modelo Kwid, um hatch subcompacto com ares de crossover. A montadora afirma que o modelo tem o maior espaço interno e capacidade no porta-malas da sua categoria. Além de cabine funcional simples com tela de 7 polegadas sensível ao toque e instrumentos digitais, ele substitui o modelo Clio. 2020 a Renault torna-se híbrida com a sua gama híbrida E-Tech e E-Tech Plug-in. Por mais de 10 anos a Renault colocou a mobilidade elétrica no centro da sua visão de mobilidade sustentável para todos. Pioneira dos veículos elétricos, a Renault enriquece agora a sua gama com uma oferta híbrida à sua imagem, eficiente, econômica e posicionada no centro do mercado dos veículos mais vendidos. O objetivo é tornar a experiência elétrica e o prazer de condução acessíveis ao maior número de pessoas num contexto em que as escolhas dos clientes são mais do que nunca pragmáticas, ponderadas e inteligentes. Para finalizar o vídeo, falando do modelo apresentado ano passado. O novo Renault Megane E-Tech Electric foi testado em vídeo. Este modelo totalmente elétrico apresenta um novo motor síncrono de rotor bobinado. O piloto de testes interno da Alpine, Laurent, participou de seu desenvolvimento, depois de dar uma volta na versão mais potente com motor de 160 kW, 218 cavalos, e deu sua opinião sobre este teste com Megane da última geração. Leve e equilibrado, mas sólido, o novo Megane E-Tech Electric combina segurança e sensação dinâmica. Opinião de Laurent. Com as rodas localizadas nas bordas externas da carroceria, o carro tem uma impressionante distância entre eixos de 2,7 metros para um comprimento total de 4,21 metros. Isso significa conforto, assim como a suspensão traseira multilink que mantém o carro plano e estável nas curvas. Se quiserem que eu fale mais sobre o modelo, é só falar nos comentários. Eu agradeço por assistirem até aqui. Eu tenho certeza que gostaram do vídeo. Deixe seu like e, na sua opinião, qual das 3 montadoras principais da França tem a melhor história? Na minha opinião, as 3 são incríveis. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.